Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos aguardar aí as pessoas entrarem para iniciarmos a segunda parte da lição 2. Vamos concluir hoje a segunda parte da lição 2. Tenta divulgar. Antes estaremos fazendo uma breve oração. Estaremos fazendo uma breve oração para logo então iniciarmos aqui a segunda parte, concluirmos, irmos para o final da segunda parte da lição 2. Nesse período de jejum, onde estamos aí orando pela nação, já vamos iniciar essa nossa lição. Amém? Antes, vamos fazer uma oração, tá? Antes de iniciarmos aqui na página 12, a humanidade, clímax da criação, vamos fazer uma oração para que Deus possa estar nos abençoando, possa estar dando sabedoria a cada um de nós, possa estar nos fortalecendo nesse momento tão difícil que é. E certamente a escola dominical é o momento que você reserva para você conhecer mais a pessoa de Deus, a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, Senhor, graças, Pai, te damos, Senhor, meu Deus, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, Senhor. Meu Deus, queremos, Pai, também te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Tudo que fizemos ou deixamos de fazer que não foi do teu agrado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero também, meu Deus, te clamar, meu Deus, pela nossa nação, Senhor, meu Deus. Meu Deus, pelo planeta, Pai, pelos povos, pelas vidas, meu Deus, que estão sendo ceifadas, que estão morrendo em decorrência dessa pandemia, Senhor. Meu Deus, mais uma vez, Pai, quero te clamar, meu Deus, pedindo, Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia, Pai, pela tua compaixão, meu Deus, a se derramada, Pai, meu Deus, pela vida do teu povo, meu Deus, diante das nações, Senhor, meu Deus, por amor, Pai, à tua igreja, por amor ao teu filho, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, livra-nos, meu Deus, do mal, Senhor, meu Deus, livra-nos, Pai, desse vírus, Senhor, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, capacita homens e mulheres, meu Deus, para fazerem, meu Deus, uma cura, Senhor, meu Deus. Capacita, meu Deus, também médicos, Pai, para que possam também salvar vidas, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, trabalha, meu Deus, poderosamente, meu Deus, em nosso meio, Senhor, meu Deus, em nossas vidas, Pai. Meu Deus, não permita, meu Deus, o que mal nenhum entre a nossa casa, Senhor, meu Deus, mas antes de tudo, Pai, que cumpram os teus retos desígnios e propósitos, Senhor, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, me dê sabedoria, discernimento nesse momento, Pai, onde estaremos aqui aprendendo mais uma vez, Pai, a tua palavra, Senhor, meu Deus, e a tua vontade, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos iniciar aqui a segunda parte da lição 2 da revistinha que eu disponibilizei, né? Vamos começar aqui, né, falando sobre a humanidade, o clímax da criação, né?
Aprendemos na semana passada, iniciamos a lição 2 na semana passada, falando sobre a criação, né? Sobre o relato da criação, mais especificamente ali do livro de Gênesis, né? Que todos nós conhecemos. E aí falamos um pouco ali né, sobre as abordagens do evolucionismo, do criacionismo. Falamos algumas coisas relativas à pessoa que fez a criação, né? O agir criativo de Deus, o dia a dia da criação, né? Bem de forma resumida, inclusive tem a tabelinha aí disponibilizada nessa revistinha que fala sobre esses 6 dias da criação. E agora vamos começar a entrar aqui basicamente, né, da parte da criação da humanidade, né? Óbvio que falamos ali bem sutilmente, né, superficialmente a respeito disso, mas agora vamos entrar um pouco mais a fundo sobre a criação da humanidade. Amém? Aqui na apostila vai dizer o seguinte, né? A humanidade, o clímax da criação. Né? O processo criativo terminou na feitura do homem, conforme Gênesis 1, 26. Como um cuidadoso artesão, o Criador fala de maneira superlativa, né? Ao finalizar a criação com a espécie humana. E eis que era muito bom. Então, durante todo esse processo da criação, a gente vê que a última coisa que foi criada foi o homem. E o homem foi dado a incumbência a ele de cuidar de todas aquelas outras coisas que anteriormente haviam sido criadas antes do homem, né? Essa havia sido aí a incumbência que Deus tinha dado ao homem, né? Para fazer, né? A respeito, ou seja, de qual seria uma das finalidades que o homem exerceria diante de todas as coisas que haviam sido criadas. Amém? Aí aqui vai falar sobre, primeiramente, o ser humano original, né? Tendo ciência que o homem foi o último ser a ser criado, né? Agora aqui a apostila vai falar sobre o ser humano original. Olha o que diz aqui, ó. Em seu estado original, o homem foi feito por Deus pouco menor do que os anjos coroados de glória e de honra. Isso fica evidente na concessão dada pelo Senhor para que o homem domine sobre todas as demais criaturas. O homem foi criado tendo uma parte material e outra imaterial. Assim, uma visão correta acerca do ser humano há de abordar tanto o seu corpo como a sua parte espiritual, né? Então, o homem ele é basicamente composto, né, de duas partes, né? Eu não vou entrar muito no mérito aprofundado sobre divisão, sobre a questão de espírito e alma, né? Mas trazendo mais uma ideia, que é o que diz uma ideia dicotômica, né? De que alma e espírito, de certo modo ali, se confundem, mas nem tanto, né? Trazendo a ideia de que a alma é como se fosse o nosso corpo imaterial, né? E o espírito, a nossa predisposição, né? De fazer as coisas que efetivamente Deus de certo modo quer que nós façamos, né? Por isso que vemos em alguns momentos que diz: a carne é fraca, porém o espírito está pronto, né? O que significa essa questão de espírito estar pronto? Significa basicamente o quê? A predisposição de fazer as coisas pelas quais nós fomos criados, né? Ou seja, fomos criados para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus realmente se agrada que nós façamos, né? Então, sem muito adentrar nesse mérito da questão de espírito, o que podemos saber é o seguinte, de que o homem ele é composto por duas partes. Uma parte é o corpo, né? É composto de carne, sangue, ossos, né? Órgãos, enfim. É isso que nós conhecemos, é a matéria, né? Que é obviamente perecível, né? Uma hora deixaremos esse tabernáculo aqui, né? Ou seja, esse corpo será desfeito, né? Essa é uma coisa que hoje em dia temos visto muitas pessoas, né, atônitas, apavoradas a respeito da morte, né, principalmente diante dessa situação dessa pandemia que nos assola. E eu mesmo falando com Deus, né, realmente gera uma preocupação,
você fica preocupado não às vezes com você só, mas com outras pessoas também, né? Mas uma coisa temos de ter certeza, nós não podemos ter medo da morte, né? Até porque se cremos que Deus, através da pessoa do seu Filho, venceu a morte por nós, nós não temos que temê-la, né? Ou seja, óbvio que você não pode tentar a Deus, né? Você não vai deixar de tomar as medidas, as precauções que são necessárias que se tome. Você não pode tentar a Deus a isso. Todavia, o que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos ter o quê? Medo da morte. Isso porque, como diz aquele famoso ditado, nós nascemos sem pedir e morremos sem querer, né? Então, nós não temos que achar que temos o controle de evitar quando e como iremos morrer, né? Até porque somente Deus é que sabe e somente Deus é que efetivamente vai dizer a nossa hora, né? Se vai ser por coronavírus, se vai ser por uma outra enfermidade ou por enfermidade nenhuma, né? Ou talvez por um acidente, a gente não sabe, né? O que a gente sabe, amados irmãos, é que independente de quando ou quanto tempo nós viemos a viver, que a nossa vida está segura nas mãos do Senhor, né? E é uma coisa que eu sempre falo, Senhor, o Senhor guarde um bom depósito da minha alma para aquele grande dia, né? Ou seja, a nossa confiança tem que estar do Senhor. O que realmente importa não é o agora, o que realmente importa é o depois, né? Porque talvez muitas pessoas que morreram em decorrência dessa pandemia, ou não só dessa pandemia, né? Como em outras situações anteriores, ou durante essa situação, né, que estão sendo mortas, que estão morrendo, o pior de tudo é elas se depararem diante do grande Senhor do Senhor, né, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, no grande tribunal. Isso que é realmente temeroso. Amém? Então, devemos entender isso. Essa questão do corpo, que ele simplesmente é o quê? Perecível. Ele vai perecer, né? Você vai morrer, querendo ou não, né? Você não tem uma escolha, salvo, obviamente, né? Se Jesus, então, voltar agora, né? Ou voltar antes de você morrer, e você será, então, transladado, arrebatado. Seu corpo será aperfeiçoado, você não verá a morte, assim como Enoque e Elias. Mas, salvo essa hipótese, nós iremos passar pela morte. Amém? E a outra parte, que é o que nós vamos detalhar daqui a pouco, é a parte imaterial. O que é imaterial? É aquela que não é composta de matéria, que você não pode pegar. Que é o quê? Que é a nossa alma, né? É algo que não vemos, é algo que não podemos tocar, né? Mas é algo que existe. E é algo que nos move e que está basicamente dentro de nós. E a partir do momento que morremos, a alma, que é algo imaterial, que não pode se tocar, ela permanece, né? Só que depois da morte, o destino dela depende basicamente da vida pela qual a pessoa devotou aqui na Terra. Se foi uma vida direcionada para servir ao Senhor ou uma vida para servir à carne, certo? Então, o destino da sua alma, quer dizer, as suas atitudes e a sua vida com Deus ou sem Deus, no sentido não de obras, mas no sentido de fé, de você crer e de você viver pelo que você crê, né? Isso vai culminar nas boas obras que o Pai determinou de antemão para que andássemos nela, vai dizer efetivamente para onde a sua alma vai. Se para o céu, para o paraíso, ao encontro do Senhor, ou para o Hades, o inferno, né? Um lugar de tormento, de choro e de ranger de dentes. Amém? Aí aqui, continuando, né? Tem um trecho aqui da parte da apostila, aqui, antes de ir para a página 13, que ele diz assim, né? Em Eclesiastes 3, versículo 14. O mundo e os seres que nele habitam foram criados pelo Deus perfeito, de forma plena. Logo, todas as espécies foram criadas completas, né? Então, Deus criou tudo de forma perfeita, tudo de forma plena, tudo de forma completa.
né? E é interessante nós notarmos, amados irmãos, porque as pessoas se perguntam, poxa, por que há pandemias, por que há guerras, por que há miséria? Amados irmãos, e muitos tendem às vezes a querer culpar a Deus, né? Atribuir essa culpa a Deus, como se Deus efetivamente fosse o culpado de tudo isso. Meus amados, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, Deus, ele tem um controle da história. Todavia, ele trabalha na história através do livre-arbítrio do homem, para que por meio das decisões erradas que o homem toma, por meio das atitudes erradas que o homem faz, para que Deus então possa ensinar ao homem no tocante aquilo que ele deve fazer, no tocante daquilo que ele deve viver, ou para aquilo que ele deve viver, né? A verdade é que as pessoas se distanciaram de Deus, né? E querem elas mesmas tocarem as suas vidas, achando que não precisam de Deus, achando que podem dar conta, achando que são imortais, que são invencíveis, achando que estão sob o controle, certo? Então o que acontece? Diante da malignidade do homem, a ganância, a soberba da vida, a altivez, o orgulho, a mentira, os prazeres, né? Diante da malignidade do pecado humano, né? Que o mundo está vivendo isso que está vivendo, né? Está passando pelo que está passando, o que não é algo novo. A peste, amados irmãos, talvez a nossa geração esteja vivenciando isso de forma mais acentuada. Mas isso, se você pesquisar da história até hoje, sempre assolou a humanidade. E isso Jesus falou no Sermão do Monte, do Sermão Profético, né? Em Mateus 24, a respeito de guerras, a respeito de pestes, de doenças, né? Mas que ainda não haveria chegado ao fim. Não temais, né? Não tenhas medo, não tenhas temor dessas coisas, né? Então, amados irmãos, perceba que o grande problema de tudo, né, que aqui esse trecho de Eclesiastes 3,14 fala, que Deus cria tudo de forma perfeita. Deus não criou o ser humano para a morte, Deus não criou o mundo para a destruição, certo? Mas o homem tornou o ser humano, que no caso seria ele, mortal, e tornou o mundo algo quase que meio que destrutivo a todos os dias. O homem se autodestrói, certo? Então, diante de todos esses pecados, diante de todas essas obras da carne que eu listei aí para os irmãos. Amém? Aí aqui ele vai começar falando primeiramente da parte material, né? A parte material, ou seja, o nosso corpo, aquilo que nós tocamos, a matéria. Amém? Diz assim, ó, o homem veio do pó da terra, Gênesis 2:7, né? Que é o que nós estudamos na semana passada, dizendo que o homem foi criado não do nada. O homem foi criado diante de uma matéria pré-existente, né? Ou seja, do pó ele surgiu. Seu corpo, ou seja, não é do macaco, nem de algum animal qualquer, né? Que porventura ali tenha evoluído no homem, né? Tem evoluído, tenha se tornado ali a raça humana. Não, né? Mas sim do que? Do pó, que é o que nós cremos, né? Ou seja, Deus fez do pó o homem. Seu corpo é o tabernáculo da substância imaterial que nele existe, é o que Paulo vai dizer lá. Eu até queria ler esse versículo, né? Em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ali no versículo 1, 2 Coríntios 5, versículo 1, vai dizer assim, ó. 2 Coríntios 5, 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, né? Então ele está falando aqui do nosso corpo, né? Então o seu corpo, nele existe. A doutrina cristã tem o corpo em alta conta, digno de ser mantido irrepreensível, né? Então, isso aqui lá também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vai dizer respeito do cuidado que devemos ter
com a nossa vida, né? A nossa vida material, né? Que diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam, amados irmãos, que há uma sintonia aqui, né? Entre alma, o nosso corpo imaterial, entre espírito, as nossas predisposições de fazer a vontade de Deus, né? E o nosso corpo, né? Todos esses três, corpo, alma e espírito, devem viver em harmonia para estarem irrepreensíveis, né? E de que maneira que nós cuidamos disso, né? Principalmente aqui no tocante ao nosso corpo, né? É nós oferecermos ele, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, em nosso culto racional, como um sacrifício vivo para Deus, né? Ou seja, as suas vontades, no sentido materiais e carnais, devem ser para a glória de Deus. Porque, amados irmãos, entenda o seguinte: o nosso espírito, ele não deseja, o nosso espírito, que é a nossa predisposição para buscar as coisas para Deus, e a nossa alma, ela não precisa de alimento. A nossa alma, ela não se, digamos assim, ela não se alimenta das coisas dessa terra aqui, né? Então, você não tem como, por exemplo, se alimentar a sua alma por uma televisão, por uma praia, por algo desse sentido. Você não alimenta a alma, ou por comida, ou algo do tipo. Não, né? Tudo que nós fazemos ou vivemos nessa terra aqui, normalmente, alimenta o quê? O nosso corpo, né? É um prazer que nós temos, né? O ser humano, ele foi feito para ter prazer. Essa é uma finalidade, né? O problema maior não é ter prazer ou buscar prazer, mas é no que buscar o prazer e no que ter prazer, certo? O nosso corpo, a nossa carne, ela vai querer ter prazer nas coisas desse mundo, certo? Sem controle, né? Indo muitas das vezes de encontro e contrário ao que a palavra de Deus nos determina. Então, de que maneira nós fazemos com que nosso corpo seja algo irrepreensível, né? Ou seja, ele tenha um controle em buscar as coisas materiais com uma certa cautela, sem colocar as coisas espirituais abaixo dessas coisas materiais, ou não buscando as coisas pecaminosas, né? É o quê? Através do momento que nós fortalecemos o nosso espírito, né? Através do momento que nós fortalecemos a nossa alma, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura, estudo e meditação da palavra, certo? Por meio da comunhão junto com os irmãos da igreja. Então essas são as ferramentas deixadas pelo Espírito Santo para que nós venhamos ao que? Alimentar o nosso espírito e a nossa alma, certo? Ou melhor dizendo, também o nosso corpo, né? Que consequentemente dominará sobre o nosso corpo. E o nosso corpo será tido como algo que é irrepreensível. As coisas que você desejar serão para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus, né? Você deixará de lado, né, para trás, os desejos pecaminosos, né, de fazer coisas que desagradam a Deus. Você os abandonará. Então essas são as maneiras que nós devemos fazer, né? Por isso que aqui vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e aqui na apostila, que o corpo, né, nós temos uma responsabilidade com ele, né? Devemos cuidá-lo não no sentido somente da saúde, mas principalmente no sentido espiritual, né? De nós usarmos o nosso corpo, a nossa vida, né, para a glória de Deus. Amém? Aí ele vai dizer aqui, ó, principalmente porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, né? Então, bem sabemos, conforme diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o templo que nós, o nosso corpo, esse tabernáculo aqui, é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus habita nesse tabernáculo, nesse templo aqui, né? Que é o nosso corpo. Por isso que nós devemos o quê? Fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus, cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito,
no sentido de torná-lo agradável diante de Deus. Inúmeras vezes, amados irmãos, quando eu errei diante de Deus, eu me entristeci muito porque eu sabia que o meu corpo era o templo do Espírito Santo. E por ser o templo do Espírito Santo, eu não podia profanar o meu corpo. Eu não podia profanar o templo do Espírito Santo. Né? E de que maneira você profana o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo? Quando você peca. Quando você erra. Você está o quê? Profanando o seu corpo, profanando o templo do Espírito Santo. Isso realmente era algo que sempre me entristeceu muito. Eu sempre orando a Deus, isso me trazendo a convicção e falando: Senhor, me ajuda, né? Senhor, me fortaleça. Senhor, eu preciso do teu socorro, preciso da tua ajuda, eu não quero pecar contra ti, né? E Deus, de todas as maneiras, se manteve fiel. Amém? Continuando aqui, amados. A parte imaterial, né? Falamos da parte material do corpo, agora vamos falar aqui da parte imaterial. Do ponto de vista das Escrituras, não há nada mais grandioso do que a criação do homem, o único ser que Deus fez a sua imagem e semelhança para refletir a sua glória. Essa semelhança do homem com Deus diz respeito à sua imagem natural e moral. Não é física, pois Deus é espírito e não tem corpo, né? Então, quando a gente vê a questão do homem ser a imagem e semelhança de Deus, isso não quer dizer que fisicamente, corporeamente, como nós vemos aqui, o homem é a imagem de Deus, né? Ou seja, igual a Deus, nesse aspecto. Não, ele não está falando aqui. Ele está falando que o homem, ele, na sua imagem, ou seja, no sentido da sua... do seu aspecto, da sua imagem natural, né? De buscar as coisas realmente eternas, né? E as questões morais, no sentido de fazer as coisas certas diante de Deus, o ser humano é a imagem de Deus. Isso é algo interessante, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele lá, salvo engano, Romanos 2 ou Romanos 3, não me lembro agora, quando ele confronta a questão do gentio com o judeu, aqueles que guardavam a lei, aqueles que não guardavam a lei pelo fato de não terem recebido a lei, o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele se refere aos gentios, que no caso somos nós, que nascemos sem o Pentateuco, sem a Torá, sem a lei, ele vai dizer que os gentios observam a lei da sua consciência, né? Mesmo não tendo recebido eles a lei, eles fazem e buscam fazer a lei, né? Cumprir a lei daquilo que lhes foi dado. É algo interessante, amados irmãos, porque independente da religião de quem quer que seja, salvo algumas exceções, mas normalmente é o que nós vemos, até mesmo os descrentes e os incrédulos, você vê que se você perguntar para ele, roubar é certo? Se você perguntar para um ateu dizer roubar é certo, ele vai dizer que não. Matar é certo, ele vai também dizer que não. Adulterar é certo, ele também vai dizer que não. Então o ateu, ele, por mais que ele não creia em Deus, você vê que existem coisas ainda nele ali, né, que representam essa imagem de Deus, a imagem natural e moral de Deus a respeito da vida dele. No sentido também que ele é uma pessoa que são os atributos comunicáveis de Deus. Ele é uma pessoa que ama, ele é uma pessoa que se entristece, ele é uma pessoa que se ira, ele é uma pessoa que chora, né? Então, independente de quem seja, é uma pessoa que sofre pela enfermidade, que sofre pelo luto. Independente da pessoa crer ou não crer em Deus, ela carrega em si esses atributos, né? Essa semelhança, essa imagem de Deus, né? No sentido de sentir as coisas e no sentido também de compreender que determinadas coisas são certas e outras coisas são erradas, certo? Então esse é o primeiro ponto que nós devemos ver. Mas aí, Leandro, poxa, já que são a imagem de Deus, por que o problema todo, amados irmãos? Por que não vivem conforme Deus quer que viva? Aí que está. O problema todo é que o pecado, ele deturpou essa imagem e semelhança de Deus que há no homem. E de que maneira nós voltamos para isso? Através da pessoa de Jesus. Por isso que Jesus, ele requer que nós sejamos o quê? Como ele.
né? É como se fosse o retorno integral da imagem de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus de modo parcial, no sentido de fazer e de viver conforme a imagem e semelhança de Deus, né? Mas que isso vem sendo recomposto de forma gradativa, né? Então isso é muito interessante, amados irmãos. Quando nós vemos a questão da imagem e semelhança de Deus, o porquê, no sentido de que você pode ver sim resquícios da imagem e semelhança de Deus, né? E no sentido de que essa imagem e semelhança ela foi deturpada em razão do pecado. Amém? E aí, continuando aqui, ele vai dizer o seguinte, que diz respeito à sua imagem natural e moral não é física, pois Deus é espírito e não tem corpo, né? Conforme João capítulo 4, versículo 24. Ele vai dizer aqui, a imagem de Deus no homem revela os aspectos que o determinam como ser humano. O primeiro deles, a personalidade, né? A humanidade é o símbolo vivo de Deus na Terra e foi criada para representar o seu reino e domínio, né? Então, representa aí a questão da personalidade, como eu disse lá no início, né? O ser humano, ele foi colocado sobre a Terra para dominar as coisas que foram criadas. Isso representa a personalidade do quê? Do homem foi colocado para dominar, a fim de trazer a memória de que Deus domina, né? É algo muito interessante, amado. Nós vemos isso, né? O problema maior do rei, do presidente, do governador, seja quem for, que domina sobre uma nação, não é ele dominar sobre a nação. O problema é ele achar que não há um Deus que domina sobre ele, sobre a nação e sobre todas as coisas, né? Então, tanto que Romanos 13 vai dizer que as autoridades foram constituídas por Deus, certo? Então, seja para o juízo ou seja para o bem. Se você ver lá em Romanos 9, por exemplo, vai dizer que Faraó, quando ele foi constituído, né, sobre o povo do Egito e, consequentemente, sobre o povo de Israel, foi para o quê? Para Deus manifestar sobre o povo de Israel a sua ira, né? Mas também, através daquilo ali, provar a sua misericórdia. Assim também foi com Nabucodonosor. Nabucodonosor, inclusive, carrega até o título de que ungido de Deus. Era um imperador ímpio, né? Imperador da Babilônia, né? E vemos ali que Deus agiu através de Nabucodonosor para cumprir os seus decretos, os seus juízos e as suas provisões. Amém? Então, a primeira coisa é a questão da personalidade. Deus fazer a humanidade ser criada e o homem ser criado como símbolo vivo de Deus na Terra para representar o seu reino e domínio. O segundo ponto aqui é a espiritualidade, né? Que vai dizer, Deus é espírito e concedeu ao homem espiritualidade. Deus é espírito e o homem também detém também o que? Espiritualidade. O homem também é espírito, né? Então tem aqueles que propagam dizendo que não, nós somos só matéria, quando morremos vamos ser devolvidos para a natureza e acabou, enfim, não tem mais jeito, né? Só que na verdade, amados irmãos, não termina ali. Não termina no cemitério, na sepultura, no pó, né? Há uma continuidade, né? Nós somos dotados de quê? De espiritualidade. O terceiro ponto aqui, né, dos aspectos que determinam o ser humano é a moralidade. O homem é um ser moral, com plena capacidade de distinguir entre o certo e entre o errado. Isso aqui é muito importante, amados irmãos. Isso aqui eu sempre toco na escola dominical, né? O homem, ele é um ser criado de moralidade, de aspectos morais e éticos que ele deve seguir, que faz com que o homem consiga distinguir entre o certo e entre o errado. O que o diabo tem feito? Ele tem feito duas coisas. A primeira delas, o relativismo. Tem relativizado as coisas, tem tornado o certo em errado e o errado em certo. Né? É como se nós notássemos o seguinte, olha, está dizendo aqui, não adulterarás. Um homem não pode se relacionar com outro homem. Uma mulher não pode se relacionar com outra mulher. Né? Não pode abortar.
o que o diabo está dizendo? Olha só, não é bem assim, né? De onde você tirou essa verdade? Essa é uma verdade que para você seja certa, mas é uma verdade relativa, né? Depende do que você está falando. Então começa o quê? A relativizar essa verdade, certo? Relativizar a certeza das coisas que são certas. Relativizar a certeza das coisas que são erradas. Então acaba que as pessoas, elas não têm a noção do que é o certo e não têm a noção do que é o errado. Por isso que somos o quê? Fundamentalistas. Cremos na Bíblia como uma palavra inspirada por Deus, como a nossa regra de fé e prática, inerrante e infalível. Inerrante no sentido que ela não contém erros, ela não contém contradições. Ah, mas há alguma contradição ou outra? Há aparentes contradições, que fogem da nossa compreensão de, às vezes, de entender o texto bíblico. Mas o problema está em nós, não no texto. Certo? Devemos orar pedindo compreensão a Deus, devemos com esmero procurar conhecer a palavra de Deus. Então, amados irmãos, isso é o que o mundo tem feito, o mundo do relativismo, né? A partir do Renascimento, né? Principalmente, a partir ali do Iluminismo, começaram a propagar essas questões relativas ao quê? À moralidade cristã, né? Querendo desconstruir os pilares da nossa sociedade, que é principalmente da sociedade ocidental, né, a comunidade ocidental, que é a cultura judaico-cristã, né, manifestada nas doutrinas cristãs. E isso é algo, amados irmãos, que está cada vez mais acentuado. E até mesmo aquelas pessoas que não creem, elas mesmas ficam atemorizadas, né? Elas mesmas, nem mesmo elas entendem. Elas acham que é algo aceitável, mas até qual ponto é algo aceitável? Certo? Começa aqui pequeno e o negócio se estende. Certo? E não teríamos uma pandemia de doença, né? Teríamos uma pandemia, já vivemos uma pandemia moral. Talvez foi necessário que Deus, então, enviasse ou permitisse que fôssemos acometidos por uma pandemia de um vírus que nos acometesse no nosso corpo físico, na nossa saúde, para nós entendermos que estamos vivendo uma pandemia moral, que estamos vivendo num mundo pervertido, num mundo onde os valores estão se invertendo. Também, então, o ser humano ele foi dotado disso. E a segunda coisa é o que o diabo está fazendo, que é tirar a racionalidade e a compreensão da igreja em distinguir o que é certo e errado. Sob o pretexto de uma palavra mágica, não julgueis. Então, se você olha algo errado, você não pode falar nada. Você deve se calar. É isso que o diabo está dizendo. Ele está tirando a capacidade crítica da igreja de criar um juízo de valor sobre o certo e sobre o errado. E isso, amados irmãos, gera prejuízos incalculáveis que nós não temos a mínima noção do que pode gerar. Você faz com que um comportamento dentro daquela comunidade, dentro da igreja, se torne algo aceitável. Se você vê um irmão em adultério e você não disciplina, não repreende, o que acontece? Você traz a mensagem de que aquilo ali é um comportamento aceitável. Daqui a pouco haverão outras pessoas que irão praticar os mesmos atos e não aceitarão ser repreendidas ou corrigidas simplesmente pelo fato de que o outro irmão também peca, porque o outro irmão também errou. E aí, amados, o caminho é esse que nós temos visto. Divórcio em massa, adultério em massa, abominações dentro da igreja em massa, né? Aí muitos se perguntam, por que está acontecendo essas coisas? Por causa, justamente, desse Jesus hippie que as pessoas inseriram dentro da igreja, que não é o Jesus de verdade. Isso, na verdade, é Baal, é Astarote, porque Jesus não é. Amém? O amor de verdade, como diz Hebreus 12, Deus corrige aquele que Ele ama. Então, o amor de verdade é o amor
que repreende, é o amor que corrige. Amém? E o quarto ponto aqui, o quarto aspecto que determina o ser humano, vimos que o primeiro é a personalidade, o segundo é a espiritualidade, o terceiro é a moralidade, e o quarto e último é a racionalidade, que está ligado também à moralidade de distinguir o de certo e errado. E diz: Deus, ser supremo em conhecimento e sabedoria, transmitiu ao homem sua própria inteligência. Então, amados irmãos, é interessante que Deus requer de nós o quê? Qual é o primeiro mandamento? Amai ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Então você ama a Deus com o seu entendimento. O problema, amados irmãos, e aqui vem a questão da racionalidade. Você acha que o cérebro, ele é um órgão extremamente complexo, né? Vemos a capacidade, e eu estou falando aqui agora, estou movimentando os meus dedos, os meus olhos, graças à criação divina do cérebro. Porque existe uma parte do cérebro que conduz a minha fala, conduz os meus olhos, conduz as minhas mãos, os meus pés, o meu sistema digestivo, o meu coração, né? É algo perfeito. Deus teve um trabalho de criar algo complexo. Óbvio que para Deus certamente foi algo fácil. Mas para o ser humano é incapaz de, por exemplo, recriar o cérebro. Ele é incapaz de fazer isso. Certo? E quando vemos o ser humano, me deixa muito triste pessoas agirem como seres irracionais. Pessoas agirem como seres não pensantes, que não conseguem compreender, que não conseguem analisar. E a palavra a todo instante diz, amados irmãos, que devemos amar ao Senhor com o nosso entendimento, que devemos julgar todas as coisas, que devemos ser pessoas racionais. Ser racional não é ser cético. Entenda o seguinte, as pessoas acham que assim, você está na carne, no sentido de que, você não crê, você não é espiritual. Amados irmãos, não existe isso. Não existe isso. Enquanto vivemos nessa carne aqui, seremos sim carnais, viveremos na carne. Somos seres dotados de racionalidade, não existe isso. Você pode ser racional e você pode ser espiritual. Jesus era um ser racional e também espiritual. Paulo era racional e era espiritual. Simples assim. Tudo o que falamos devemos entender. Para quem estamos fazendo ou falando, para o que estamos falando ou fazendo, né? O problema é que as pessoas elas fazem as coisas e elas acham que elas já batem o martelo. Já acha que aquilo ali é de Deus ou que aquilo ali é do diabo. Já acha que aquilo ali é certo ou que aquilo ali é errado. Elas não analisam. Elas não têm a capacidade. É a mesma coisa, por exemplo, fake news, né? Essas coisas de fake news, que a todo momento é a guerra de informações. Amados irmãos, em nome de Jesus, somos seres irracionais. Se você tem uma informação que é passada para você, e você quer talvez certificar se aquilo ali é certo ou errado, ou se aquilo ali é legítimo ou não, é necessário que você analise mais de uma fonte. Vai no Google, pesquisa mais de 1, 2, 3, 4, 5 fontes. Analise se aquilo ali é plausível ou não. Será que aquilo ali tem alguma justificativa? Porque obviamente há também censuras. Então, o que? Você agir como um ser racional. Não é você pegar as coisas e se alimentando das coisas e passando e se alimentando, e se alimenta e passa, se alimenta e passa, e vai vivendo assim. Você não sabe o que você está cantando na igreja, você não sabe o que você está pregando, o que você está ouvindo, você não sabe o que você está dizendo aleluia, glória a Deus, você não sabe de nada. Somos um ser racional, dotado de racionalidade. Devemos entender o que estamos falando, fazendo, deixando de fazer, cantando, pregando, ouvindo, crendo, acreditando. Devemos ter conhecimento. E isso, amados irmãos, não é falta de fé. Isso, amados irmãos, não é falta de espiritualidade. Muito pelo contrário. Por você ser espiritual e também racional, aí que você se preocupa. Aí que você se preocupa. Sabe por quê, amados irmãos? Dá um simples exemplo. Quando a gente fala de fake news, que é um nome bonitinho, é a mesma coisa que mentira. E o pai da mentira é o diabo. Se a pessoa propaga mentira, ela é o quê? É filha do diabo. Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo em ser mentiroso e não ser mentiroso.
E pelo fato de eu me preocupar em não ser mentiroso e agradar a Deus, eu tenho que tomar cuidado. Isso é um exemplo. Como tem outros exemplos também. Aquilo que você faz para Deus ou deixa de fazer para Deus, você deve, amados irmãos, entender, compreender, pedir a Deus discernimento, sabedoria. Você não pode achar e sair fazendo, porque estão me induzindo, porque querem que eu faça. Porque o fulano é de Deus e como ele é de Deus, eu vou fazer porque talvez seja isso de Deus. Quando o próprio apóstolo Paulo, nós estudamos isso em Gálatas, lá no capítulo 1, a partir do versículo 6 ou 7, salvo engano, ele diz, quando fala a respeito daqueles que ensinam e tentam colocar sobre a igreja uma doutrina que não provém de Deus, que contrária ao evangelho, ele fala, ainda que o anjo dos céus, ainda que nós mesmos, os próprios apóstolos, preguem um evangelho diferente desse aqui, seja considerado maldito, anátema. Então, amados irmãos, somos seres dotados de racionalidade. Amém? Então, os 4 aspectos que revela e determina o ser humano é a personalidade, a espiritualidade, a moralidade e a racionalidade. Amém? Continuando aqui, a humanidade sob a bênção de Deus, né? Deus criou o homem com o propósito de abençoá-lo e de manter com ele um relacionamento sadio. Então esse era o propósito de Deus, né? Lá em Gênesis 2:9, Salmo 11:4, Salmo 115:15, né? Vai dizer sobre isso. Portanto, não pode a criatura viver independentemente do Criador, Deuteronômio 30:19, né? Então, ou seja, Deus criou o homem, o propósito de Deus ter criado o homem foi de abençoá-lo e de ter com ele um relacionamento sadio, certo? Eu na verdade, eu diria o inverso. Eu diria que o propósito do homem para com Deus e de Deus para com o homem é manter com o homem um relacionamento sadio. E por manter um relacionamento sadio com o homem, abençoá-lo. Certo? Porque através do momento que você mantém um relacionamento com Deus, você é abençoado por Deus. Certo? Portanto, a criatura ela não pode viver independentemente do Criador. Ou seja, nós, amados irmãos, só vivemos graças ao Criador. Se você está aí na sua casa, em vida, em existência, material e imaterial, é graças ao Criador. É graças a Deus, como diz o jargão popular, né? Graças a Deus você vive, né? Graças a Deus você ainda possui um propósito, uma esperança, uma finalidade aqui nessa terra, né? Não só nessa terra, mas posteriormente a ela também, né? Então é graças a Deus que nós vivemos, amados irmãos, certo? E aí, continuando aqui, vai dizer o seguinte, no Antigo Testamento, estar sob a bênção de Deus indica mais do que desejar algo bom para alguém. Inclui compromisso com o Senhor, né? Então, aquele que está sob a bênção de Deus não se trata somente de você receber ou ter algo ou passar algo a alguém, mas condiz também com o compromisso que devemos ter com o Senhor. Aí ele vai dizer, Isaac, ele vai pegar alguns exemplos aqui do Antigo Testamento, né? Ele vai dizer, Isaac abençoou seu filho Jacó, orientando-o a conduzir seus passos para perto de Deus, né? Então você vê, ele abençoa seu filho Jacó e ele orienta com que Jacó ele conduz os seus passos cada vez mais para perto de Deus, né? Aí o segundo aqui, Jacó, quando ministrou a bênção sobre os seus netos, os filhos de José, insistiu que eles sustentassem uma relação íntima com Deus a fim de alcançar a promessa, né? Também é outro ponto aqui no qual Jacó abençoa ali, né, os seus netos, os filhos de José, né? Mas também ele diz para que aqueles netos, os seus netos, os filhos de José, tivessem também um relacionamento íntimo e sincero com Deus, né? Então de nada adianta, amados irmãos, nós propagarmos ali a bênção para os nossos filhos, a bênção para um irmão, a bênção para o fulano, para o beltrano, se nós não instigamos essa pessoa, encorajamos essa pessoa, estimulamos essa pessoa a viver uma vida comprometida com Deus, a viver uma vida voltada para Deus, certo? De nada adianta. Então, se você abençoa seus filhos, né, fala assim, meus filhos, eu te abençoo, né, em nome de Jesus. Você deve também estimulá-los a viver
uma vida intensa, uma vida relacional, uma vida íntima com Deus, em fazer a vontade de Deus. É isso que verdadeiramente faz com que a bênção seja verdadeiramente a bênção, né? E faz com que aquela bênção que você lançou sobre o seu filho não se torne maldição, certo? Porque de nada adianta, amados irmãos, certo? Você impor as mãos e abençoar uma pessoa se você não estimulá-la a viver uma vida comprometida com Deus. Aí vai continuar dizendo o seguinte, ó, Moisés também proclamou fidelidade ao Senhor quando pronunciou a bênção sobre o povo de Israel, lá em Deuteronômio 33. Então, Moisés abençoou o povo de Israel, mas Moisés também proclama ao povo para que viva uma vida de fidelidade e estrita obediência ao Senhor. Amém? Aí partindo aqui, ó, não somos meros intrusos na criação, mas a obra-prima de Deus. Fomos abençoados com a possibilidade de viver neste mundo de forma sadia e harmônica, à medida que nos aproximamos do nosso Criador. É a bênção do Senhor que nos faz crescer e multiplicar, né? Então, amados irmãos, é algo interessante porque nós somos obra-prima do Criador, somos criatura, né? Fomos abençoados por Ele, né? Para vivermos uma vida harmoniosa, uma vida plena, uma vida sadia, né? O problema, amados irmãos, não é nós vivermos a nossa vida, né? Às vezes, você é uma pessoa que tem pelo menos muitos ou poucos ou alguns recursos e você às vezes gosta de fazer alguma coisa, né? Às vezes ir numa praia, às vezes ir na casa do seu amigo, assistir um filme, né? Ou lanchar, ou alguma coisa nesse sentido. Isso não é errado, meus amados, né? Mas o que Deus efetivamente quer é que nós venhamos a viver isso de uma forma sadia e harmônica, né? É para que nós, por exemplo, quando andarmos na rua, né? Quando Deus de alguma forma nos abençoar, ainda que seja materialmente, né? Nós não venhamos a depositar a nossa confiança nessas coisas, né? O dinheiro não pode salvar o homem agora, o poder não pode salvar o homem agora, se ele for acometido, por exemplo, por uma doença, né? Então devemos agir sempre o que? Com humildade, com amor no coração, certo? Considerando uns aos outros superiores a si mesmo, entendeu? Então, isso é o que realmente Deus quer. Vivemos uma vida harmoniosa, sadia, né? Mas o que? Debaixo do temor de Deus, né? Debaixo da soberana vontade de Cristo, para que assim, através dela, nós venhamos a viver uma vida sadia e harmônica. Continuando aqui, amados, cabe-nos, portanto, no exercício responsável do papel de guardiões da natureza criada por Deus, manter uma visão teológica equilibrada, pois o homem, a natureza e o Criador não são a mesma coisa. Ambos, humanidade e natureza, revelam a glória e a majestade de Deus, o Supremo Criador, né? Então, tudo que nós devemos cuidar, né? Enfim, de tudo que Deus criou, né? Dos animais, da natureza. Não devemos ser essas pessoas que fazem com que a criatura se torne o Criador, né? Faz com que um cachorro, com que um animal seja o próprio Deus, né? Ou tratam como se fosse o próprio Deus, ou até mesmo acima do próprio ser humano, né? Nós não podemos ser assim, né? Ou idolatrarmos uma árvore, ou a lua, ou o mar, né? Como as religiões orientais normalmente cultuam e adoram, né? Mas devemos cuidar, devemos zelar por essas coisas. Isso é um fato, né? O animal, devemos cuidar do animal, não devemos maltratá-lo, né? Por quê? Porque ele é criatura de Deus, né? E foi muitas das vezes ele constituído para nos servir de alguma maneira. Então devemos o quê? Amar o animal, no sentido de amar a criatura, a criação de Deus, amar o ser humano, no sentido de amar a criação de Deus, amar a natureza, no sentido de amar a criação de Deus, né? Até porque, amados irmãos, é graças a todas essas coisas que nós vivemos o quê? Uma vida ecologicamente equilibrada, né? Então, temos o oxigênio, né? Temos aí o oxigênio, o ar que respiramos, né? Temos as matérias-primas para nos servirem, certo? Mas devemos fazer isso o quê? De forma equilibrada, de forma sábia,
né? Sabendo que Deus fez isso para o nosso quê? Para o nosso bem. Amém? E aí, concluindo aqui, amados irmãos, já na parte final de tudo isso que nós estudamos, tanto da parte 1 quanto da parte 2, da lição 2, né? Isso aí você pode também, esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, vai ficar disponível no Facebook, né? E aí você pode pegar a lição 2, né? A parte 1, pegar a segunda parte aqui também, né? E eu acabei esquecendo, amados irmãos, mas eu vou fazer isso sem falta, que eu tenho que gravar, que é a última partinha da lição 1, tá? Que a última parte é uma folha só. Isso aí eu vou ver se eu gravo. Eu prometi, mas acabei, né, essa semana aí trabalhando, essas coisas, foi um pouco difícil. Amém? Aí vai continuar aqui, ó, falando sobre a origem, né? Sobre a conclusão. Vamos concluindo aqui na parte final. Diz assim, ó, a origem da vida remete ao Criador, revelando aspectos de seu caráter e personalidade, né? Então, é algo interessante aqui, ó. Todas as coisas vieram à existência por um ato de graça e soberania da parte de Deus. Essa confissão de fé é vital para cumprir o propósito da criação, que é o de existir para louvor e para a glória do Criador, conforme vai dizer no Salmo 69, versículo 34. Amém? Aí vai dizer aqui, ó, a grandiosidade da obra criada nos leva a refletir sobre o papel central do homem, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus na administração do mundo. Ao cumprir nossa vocação, entendemos que somos o que Deus tem de mais importante na face da terra, né? Então, amados irmãos, em casa, ainda não falta mais do parágrafo aqui, mas só pegando um link aqui nesse trecho que nós lemos aqui, quando você orar a Deus, ainda nesse seu espírito de jejum aí, oração, fale com Ele no sentido de, Senhor, eu fui criado, Senhor, por Ti. O Senhor criou não só a mim, mas todas as coisas, né? O Senhor criou todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas de uma forma o quê? Perfeita, né? Faça-me entender melhor isso. Qual é o objetivo que o Senhor tem para a minha vida aqui na terra como criatura sua, né? Como criatura sua. Faça-me compreender esse objetivo, essa finalidade, né? Para que eu venha viver segundo aquilo que realmente o Senhor quer que eu viva, segundo a sua soberana vontade, certo? Que, amados irmãos, perceba que é algo interessante, porque até mesmo essas coisas que estão acontecendo aí é fruto da desobediência e desorganização humana, né? Porque quando Deus, por exemplo, alguns estudiosos até dizem, né? Isso é quase cabalmente claro, cientistas, isso aqui é prova científica, você pode pesquisar, existem mais de 7, 8, 9, 10 sites confiáveis, até mesmo aqueles menos, que falam a respeito disso, sobre a origem desses vírus, né? Você vê que isso surgiu em razão do homem se alimentar de um morcego, de um pangolim, de um animal que não deveria se alimentar, né? E o homem foi lá e comeu um animal que não deveria se alimentar, né? E através disso, certamente ali algum parasita, alguma bactéria que há no animal, que obviamente não acomete o animal de absolutamente nada, acabou, uma vez entrando no corpo do ser humano, sofrendo uma mutação. Então esse vírus tornou uma mutação e causou tudo isso, né? Então perceba, meus irmãos, que existem coisas que a gente vê a respeito da desobediência do homem, né? Ou seja, então o que essa pessoa quis ao comer, seja lá a sopa do tal do morcego, né? Quis ter um prazer gastronômico, né? Pode-se dizer assim, né? E que gerou todas essas consequências. Então perceba, meus irmãos, que sempre tudo está muito atrelado. Deus está sempre atrelando os seus feitos, Ele permite que as coisas aconteçam e sempre atrelando a desobediência humana. É sempre assim, né? Sempre assim. Então, devemos refletir a respeito disso, amados irmãos, né? A respeito da grandiosidade da obra criada por Deus.
e a respeito do nosso objetivo aqui na Terra. Como temos agido em relação aos nossos pares? Consideramos os demais seres humanos, independentemente da sua origem, posição social, crenças, tão dignos e especiais como nós, os que já partilhamos da condição de filhos de Deus pela fé? Se nossa resposta à nossa pergunta for positiva, devemos empreender esforços no sentido de fazer com que a obra evangelística alcance o homem, em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Compartilhemos, portanto, da missão de resgatar o homem para a comunhão com Deus. Amém? Então, amados, venhamos a refletir sobre isso, né? E que, na verdade, a pessoa de Jesus é a restauração de todas as coisas, né? O nosso objetivo como igreja não obviamente restaurar. Nós não cremos, como os pós-milenistas normalmente creem, que a terra toda irá se converter e viveremos num ambiente de paz e harmonia. Não cremos nisso, certo? Cremos que, na verdade, cada vez mais a terra vai se deteriorar para que se cumpram as profecias, certo? Mas nós cremos, e sabemos bem disso, que a igreja, enquanto ela estiver aqui, como um freio, né, do anticristo, do ministério da iniquidade, do abominável, da desolação, ela cumpre um papel fundamental de frear isso, de impedir isso, né, de dar um contraponto. O que é um contraponto? Poxa, tem um errado, qual é o certo? Então, o papel fundamental da igreja é restaurar, ainda que seja parte disso, né? É o quê? É ser uma barreira para toda essa iniquidade e para toda essa perversão e imoralidade. É esse o papel fundamental da igreja. E que a igreja deve cumprir com maestria, com temor ao Senhor e tremor diante dele, né? Porque o que mais tem acontecido, amados irmãos, infelizmente, é isso, né? É a igreja deixando de cumprir o seu papel fundamental, né? Aí hoje nós temos visto algo interessante, né? A igreja unida em oração e jejum. Por que não foi feito isso antes? Foi necessário que uma pandemia de grandes proporções para a igreja se unir em oração e em jejum, certo? Então é algo muito interessante, amados irmãos. André comentou, né, no reportagem, disseram que o morcego foi usado para fins científicos porque lá não existe essa espécie desse jeito para consumo. Recomendavam essa raça, né? Felizmente, certo é que independente de ter sido usado não para fins científicos, certo é que o ser humano ele fez algo, né, em desobediência ao Senhor e que acabou gerando todas essas situações aí de proporções aí incalculáveis. Amém, amados? Então é isso. Terminamos aqui a lição 2, né? Você pode revisar pela sua apostila, né? Eu já disponibilizei as duas, mas quem não tiver, depois me procura, que eu passo de novo, disponibilizo lá no grupo, né? Eu passei tanto a lição 1 quanto também a lição 2. Você pode estar aí acompanhando da apostila e também assistindo aí, pode dizer assim, as videoaulas, né? Por enquanto estamos nessas videoaulas aí, amém? Então, vamos orar, amados irmãos, na semana que vem vamos iniciar a lição 3, né? Que fala sobre Abraão e a bênção às nações, né? Agora aqui estamos mudando, né? Vamos para uma outra parte. Então falamos da introdução do Pentateuco, falamos do relato da criação e vamos falar agora sobre Abraão e a bênção às nações, né? Tenho certeza que no final, amados irmãos, dessa revistinha a gente já vai aprender muita coisa. Depois de ver a outra revistinha, vamos aprender ainda mais, né? Todos vão ficar muito aí afiados aí na palavra de Deus para logo mais lá na frente aprendermos Hebreus. Amém? Vamos orar e então estaremos encerrando aqui a nossa aula. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, graças te damos, meu Deus, por mais essa rica, meu Deus, e valiosa oportunidade de estarmos em Tua presença. Meu Deus, Pai, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor, meu Deus, entendendo um pouco mais, Pai, da obra criadora, Senhor, meu Deus, dos objetivos e finalidades, Senhor, meu Deus, que o Senhor quer, Pai, que nós vivamos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, como é bom, meu Deus, saber, Senhor, meu Deus, e ver, meu Deus, que pelas suas mãos foram feitas todas as coisas, Senhor, meu Deus, e que temos muito, Pai, meu Deus,
em te agradecer, meu Deus, em te louvar, em te adorar, meu Deus, engrandecer o teu santo nome por tudo que tu és, Senhor, meu Deus, e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero, meu Deus, nesse momento, mais uma vez, nesse propósito de jejum, meu Deus, te pedir, meu Deus, pelo fim dessa pandemia, Senhor, meu Deus, te pedir pelas autoridades, te pedir, meu Deus, pelos povos, pelas nações, pelas tribos, de todas as línguas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pelos enfermos, Pai, pelos desempregados, pelos informais, pelas pessoas que estão passando dificuldade, meu Deus, até mesmo de se alimentar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pelo teu sangue, pelo teu poder, vai aniquilando e vai destronando, meu Deus, o império das trevas, Senhor, meu Deus, meu Deus, esse vírus maldito, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, compreendemos e sabemos, meu Deus, que tudo isso, Pai, aconteceu por permissão tua, Senhor, meu Deus, que, meu Deus, o Senhor quis passar um recado, uma mensagem, meu Deus, e, meu Deus, tudo isso está acontecendo, meu Deus, pela desobediência do ser humano, Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te clamar pela tua misericórdia, Pai, que na tua ira o Senhor te lembre, Pai, da tua misericórdia, do teu amor, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, neutraliza, meu Deus, toda enfermidade, toda doença, Senhor, meu Deus, toda dificuldade, meu Deus, de respiratória, toda febre, meu Deus, toda gripe, toda tosse, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, vai atuando aí agora, Senhor, meu Deus, pelo teu poder, Pai, e pela tua graça, Senhor, meu Deus, pelo fim dessa pandemia, Pai, é o que te pedimos, Senhor, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Então, amados irmãos, semana que vem estaremos aí mais uma vez juntos e reunidos. Não sei, acredito que talvez, não sei se a gente ainda vai continuar online, né? Mas vamos acompanhando aí, enquanto não houver uma outra orientação por parte do pastor, por parte do bispo, iremos continuar dessa forma, né? Mas sem perder, amados irmãos, a comunhão, a harmonia, né? E o pastor deve ter falado com os irmãos, né, que a Santa Ceia, ela não é online, tá, amados? Não existe Santa Ceia online. Então, cada família, eu pelo menos vou fazer aqui em casa, né, hoje seria dia de Santa Ceia, eu vou fazer juntamente com a minha esposa aqui e com minhas filhas, né, mas basicamente mais a minha esposa, que nós normalmente tomamos a ceia. Iremos fazer junto aqui esse momento de comunhão, de oração, de louvor, sem prejuízo, obviamente, do culto, né? Não sei se eu vou fazer de repente antes ou depois do culto, talvez antes do culto, né? Às 20 horas terá o culto também, né? A live. Peço que os irmãos acompanhem. E estarei fazendo de repente antes do culto a Santa Ceia Ministração, onde nós iremos então louvar a Deus. Iremos orar também, confessando e pedindo perdão pelos nossos pecados e celebrando o memorial do partir do pão e do beber do cálice, lembrando-se aí a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte. E eu digo, meus irmãos, a volta dele está próxima. Glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão.